nós cearmos nessa manhã. Algo que tem ardido dentro de mim nesses dias é falar sobre a volta de Jesus. Amém. Amém? Amém. Falar sobre a volta de Jesus. Porque, para quem não sabe, Jesus está voltando. Para quem ouve isso desde a infância, eu quero que você entenda que está mais próximo do que nunca. É só se você ler a Bíblia e ler jornal, você vai ver que está tudo sincado. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo bem Jesus. Glória a Deus. Lembra desse hino? Não, está tudo na Bíblia. Tudo está na Bíblia, e tudo que você lê aí, vê nos noticiários, isso vê que está tudo se cumprindo. E nós precisamos estar preparados. Preparados. Pergunta para a pessoa se ela está preparada. Não, pergunta de novo, porque senão essa pergunta minha foi nela. Está preparado? A Bíblia fala: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. A gente se prepara para um monte de coisa. A gente prepara a vida para um monte de coisa. Mas será que a gente está preparado para aquilo que realmente importa e para aquilo que vai ficar para a eternidade? A gente tem que tomar cuidado com isso. E é um texto muito conhecido, de Mateus capítulo 25. Jesus, ele sempre, quando Jesus falava com os seus discípulos, ele falava de uma maneira. Mas quando Jesus falava para o povo, ele usava uma linguagem simples e contextual. E ele pegava exemplos do dia a dia das pessoas. Ele falava que o reino de Deus, ele falava, o reino de Deus é como um fermento. Porque as mulheres trabalhavam com pão, usavam farinha e um pouco de fermento leveda toda a massa. E ele usava linguagens do dia a dia. E aqui ele fala sobre também como uma rede que você lança, porque ele dava com pescadores, você joga a rede no mar, você vai pegar muitos peixes. Ele usava exemplos do dia a dia das pessoas. Essa era a linguagem de Jesus. Jesus não chegava com um discurso teológico, que algumas pessoas, tem certos pregadores que você vai ouvir, você tem que ter um dicionário do lado. Primeira vez, eu lembro de uma vez eu estava numa igreja e o pastor foi: amado Deus, com as nossas almas genuflexas na sua presença. Eu achava que era nome de remédio. Mas eu lembrei que aí eu fui aprender que existia o tal do genuflexório. Quem sabe o que é um genuflexório? Poucas pessoas, quem sabe? É o que é um genuflexório? Onde você se ajoelha, mas você tem esse nome. Não queria ser ajoelhador. Genuflexório, né? Lembra disso, Maria? Tinham, tem os nomes sim, não, mas Jesus não usava, Jesus usava linguagem simples, que você precisa pregar algo que o povo compreenda. Não é verdade? Falando a linguagem que o povo entenda. Jesus falava nessa linguagem, falava na linguagem do dia a dia, na linguagem do povo. Mas a palavra diz assim no verso de 1 a 13. Aí ele compara aqui a um casamento: o reino de Deus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo ou azeite. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. As virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês.
E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem. O que diz aí? Vigiem, vigiai, porque ninguém sabe. O que diz? Ninguém sabe o dia e a hora. Eu tenho um problema com profetas que surgem por aí marcando o dia para Jesus voltar. Que quem entra nessa é porque não conhece Bíblia. Vai voltar em 2017, em 17 de dezembro de 2017, às 17h17 da tarde. Lembra em 2012 não foi assim? 12/12 de 2012, aí começou um monte de gente pregar, falar: nesse dia o mundo vai acabar, nesse dia Jesus vai voltar, e um monte de gente, um monte de seguidor foi atrás desse pessoal pregando isso. E aí eu chego para aqui e falo: olha só, ninguém sabe o dia e nem a hora. O meu papel não é saber o dia e nem a hora, o meu papel é estar pronto, porque para alguns Jesus volta antes. É na verdade. Tem gente que vai passar pelo arrebatamento, tem gente que não, tem gente que vai ser chamado antes. Para alguns a trombeta toca antes. Então o meu papel é estar preparado. Eu preciso estar com a vida em dia, eu preciso estar preparado, porque a qualquer momento ele chega, a qualquer momento a trombeta toca, a qualquer momento o meu nome é chamado. Quando se fizer chamada, lá estarei. Lembra disso? A gente tem que estar pronto. Agora, ninguém sabe o dia nem a hora. E aqui havia todo um preparo para uma festa de casamento. E normalmente as noivas se preparam para o dia do casamento com muita antecedência, na verdade. É o vestido da daminha, é o enfeite do cabelo, é o sapato, é o buquê que vai usar, as damas não podem repetir a cor do vestido. Há todo um preparo para o tão grande e sonhado dia. O homem é mais relaxado com essa parada, né? Vai lá, aluga o terno, aluga lá, vê o sapato, está tudo certo. Ele vai se preparando mais no dia com o refrigerante, que não pode faltar, né? Aquela correria, mas normalmente a mulher é mais detalhista. E o interessante é que às vezes a nossa cultura de hoje ela dá mais a ênfase na cerimônia em si, ou melhor, no dia do casamento, dia 18 de maio. Olha, eu casei 18 de maio, fulano casou dia 23 de junho. Então a gente dá muita ênfase no dia em si do casamento. Só que a gente não pode esquecer que o casamento ele não se resume à cerimônia. O casamento não se resume à cerimônia. A cerimônia ela dá um start, mas o casamento não é aquilo. E tem muita gente que às vezes foca no casamento apenas na cerimônia e sem saber as responsabilidades que um casamento implica. O casamento traz consigo responsabilidades. Por isso que você precisa pensar muito bem, você que não é casado e quer casar, pensar muito bem com quem você quer passar a sua vida, com quem você quer caminhar junto, porque não é. Tem muita gente que só está pensando numa festa e esquece na caminhada. Não é verdade? Tem gente que vai ter festa de 15 anos, de 18 anos, de 20 anos, não sei o que, agora não tem mais motivo para fazer festa, eu vou arrumar um casamento. Eu conheço gente assim. Não deu certo, gastou 300, 500 mil na festa, ficou 8 meses casado e acabou, porque na verdade queria uma festa. O casamento em si, ele envolve responsabilidades. Responsabilidade. E a gente precisa entender que o casamento
ele é uma viagem. Você ali, quando você casa, e aí começam os desafios, e aí começa a caminhada. Vocês caminhavam em carros separados, e agora vocês estão caminhando juntos, lado a lado, para cumprir um propósito. E querido, e se você está no veículo, algo que não pode faltar é combustível. É ou não é verdade? Não pode faltar a gasolina, não pode faltar o petróleo no meio da estrada. E aqui eu vejo que Jesus, contando essa parábola, ele diz: olha só, vocês, essas 10 virgens, elas tinham o mesmo objetivo. Elas eram semelhantes, eram virgens, elas eram puras. Porém 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Mas as 5 tinham o mesmo objetivo. O que? O noivo. Estavam aguardando o noivo. Mas não é somente esperar o noivo. Eu preciso estar preparado para quando o noivo chegar. A questão é que, enquanto estava de dia, elas não atentaram para o óleo. De dia você não precisa de óleo. De dia você não precisa de luz. De dia você não precisa de lamparina. A questão é que a noite vem. A questão é que a noite ela se aproxima. E o nosso problema é que nós às vezes nos iludimos com os bons tempos. A gente se ilude quando está tudo bem. A gente se ilude quando as coisas estão fluindo. A gente se ilude quando a nossa vida, não aconteceu nenhum problema, está tudo caminhando bem. É o dia, ok. Enquanto é dia, você está enxergando. Mas olha, a noite vai chegar. E o que vai te manter de pé à noite é o óleo que você tem de reserva. É se o teu reservatório está cheio ou está vazio. Então, meu irmão, não se iluda com os bons tempos. Não se iluda com os bons tempos. Você precisa ter a sua vida repleta de óleo para poder aguardar o suficiente. Existe o tempo da espera, mas esperar às vezes é complicado, esperar às vezes cansa. E para que eu possa me manter, eu preciso ter óleo suficiente, porque enquanto eu espero, o óleo está queimando. Então eu preciso reabastecer a minha vida. Eu preciso. Essas mulheres, essas noivas estavam esperando o noivo chegar. Mas querido, quando você espera algo muito tempo, isso não acontece, você se cansa. Não é verdade? Quando é o começo, a gente está animado, né? Você está maquiada, a roupinha está passada, a calça está com vinco, a camisa está direitinho, mas aí está esperando alguma coisa acontecer, alguém vir te buscar, o tempo vai passando, e aí daqui a pouco você já vai batendo, começa a bocejar, não está acontecendo, e a coisa, está demorando demais esse negócio acontecer, está demorando demais a minha vida desatar, está demorando demais o meu casamento chegar, está demorando demais a minha vida financeira romper, está demorando demais. E esperar também cansa. Imagina elas esperando o dia todo, saíram enquanto era de dia, o dia todo esperando, a noite vai se aproximando e nada acontece, ninguém chama, porque o noivo chamava da porta. Eu vou chegar mais à frente e vou te explicar o que está acontecendo aqui. O noivo chamava da porta e está passando tempo, e eu não ouço chamar, está passando tempo, eu não ouço nenhum movimento, está passando tempo, e nada lá fora está acontecendo, e eu estou aqui esperando, e a noite está chegando. Meu Deus, eu estou ficando com sono, porque esperar muito tempo. E você já dormiu arrumado? Várias vezes, né, Léo, gente? Arrumado para a escola? Já dorme com a calça, né? Já dorme com o uniforme. Então quando acordar, só botar o tênis, sai com o cabelo todo zoado. Mas, por exemplo, a gente viaja assim, aí o cara marca o horário de buscar no hotel. Vai buscar que hora? 9 horas. Então 9 horas, você tranquilo. Quando dá 8 horas, você começa a se arrumar e tudo. Aí tu fica pronto, né, Patrícia? Fica pronto sentado. 9h15, 9h30, 15 para as 10, 10h15, 10h30, 11 horas.
cochilo. Porém, quando você dorme pronto, a resposta da chamada, ela é mais rápida. Entendeu? Quando você dorme pronto, isso é, eu até me permito dormir, mas eu estou pronto. Eu até me permito descansar. O diabo quer que você fique sem óleo. Você pode até falar para ele: diabo, é o seguinte, eu posso até estar com sono, mas sem óleo não. Eu posso até cochilar, mas sem óleo eu não estou. E quando chamar meu nome, você, quando você dorme numa expectativa, quando o nome é chamado, você levanta de pronto. Então é por isso que nós precisamos estar prontos, porque a qualquer momento Ele chama. A espera faz parte, a espera é a resposta. A espera da resposta é o custo para se chegar onde se quer ir, é o custo para mudar a sua vida. Querido, não despreze o tempo da espera. A espera faz parte da nossa vida. Existe um custo. Por isso que você tem que se preocupar. Você não precisa ficar se preocupado com pessoas que invejam você, que criticam você, que falam de você, que não, olha só, mantenha o teu foco naquele que te chamou, esteja preparado, não desperdice a tua energia com coisas que não vão edificar a sua vida, não desperdice a tua energia querendo se justificar, não desperdice a sua energia querendo, não, querido, tenha um foco na sua vida. Meu Deus, eu já disse isso algumas vezes. Aquelas 5 prudentes, elas tinham se preparado para aquele momento. Não só aguardavam o dia, mas elas se prepararam para aquele dia e para que não fossem pegas de surpresa naquele dia. Algumas pessoas, elas querem o óleo que você tem. Algumas pessoas querem o azeite que jorra da tua vida. Algumas pessoas querem o chamado que você tem. Algumas pessoas querem pregar como você prega, cantar como você canta, curar como Deus tem te usado para curar. O que elas não sabem é que houve um preparo dentro de um quarto escuro. Houve um preparo quando ninguém estava te vendo. Houve um preparo, existiram renúncias que foram feitas para você se preparar para o momento que Deus te chama. Há todo um preparo. As pessoas querem o dia da festa, mas não querem se preparar para aquilo que vai começar a partir daquele dia. As pessoas olham para o ministério de maneira romântica. Ah, que bonito, eu queria estar ali. Não, aqui é o palco, mas ela não sabe o que a responsabilidade daquilo implica. Não sabe. Porque elas chegaram para as outras e falaram: meu Deus, a noite está chegando, está ficando escuro e nós não vamos ter o suficiente. A questão é, querido, você está onde você está porque você teve energia para chegar até aí. Você está onde você está porque você teve óleo para te levar até aí. E aquele que está sempre colocando óleo na sua vida, ele não vai passar vergonha no meio da estrada. Sempre haverá petróleo suficiente, sempre haverá azeite o suficiente para aquele que para se abastecer, para aquele que vigia, para aquele que enquanto é dia está guardando óleo, está botando óleo para dentro. Para esse não falta. Deus tem te levado a lugares porque você tem tido óleo para chegar lá. E algumas pessoas querem o que você tem da noite para o dia. Algumas pessoas querem o que você levou anos para conquistar, apenas com uma imposição de mão. Sinto muito, não será possível. Não será possível. Existe um preparo. Existe renúncia. A noite chegou para elas e a noite chega para todo mundo.
Aí houve pânico, porque elas não tinham o óleo para encarar a noite. Não tinham. E aí elas chegam para as outras e falam: me dá um pouco do seu azeite, porque o nosso acabou. Tem coisas, existem bênçãos que são intransferíveis. Existem coisas que são intransferíveis. Querido, a salvação é individual. Amém? Amém. Você não é salvo na barra da sua avó, da sua mãe, da sua amiga, do seu líder. Não, a salvação, ela é individual. E às vezes, meu irmão, ajudar alguém é diferente de você carregar alguém. Às vezes carregar o outro só se torna pesado demais. E volto a falar, porque algumas pessoas querem o que você tem, mas não querem pagar o preço que você paga. Tem um monte de crente chupetinha por aí. Crente chupetinha porque é tudo na mamadeirinha, quer tudo na boquinha, ele quer ser bajuladozinho, ele quer chamar atenção, ele quer chorar alto para todo mundo ver, ele quer dar escândalo, ele quer chamar atenção, porque está tendo tempo na igreja, mas não passa de beber. Ele quer, meu irmão, joga a mamadeira fora, joga a chupeta fora, joga a fraldinha fora, é hora de correr atrás do teu. Posso ouvir amém? Chega, não dá, ajudar é diferente de carregar. Você não pode carregar uma pessoa a vida toda. Queridos, nós cristãos precisamos aprender a carregar, a caminhar sozinhos, com a nossa fé, carregando a nossa cruz no nosso dia a dia. Não me interprete mal quando eu falo de caminhar sozinho, de achando que você não tem que ter aliança com ninguém. Não é disso que eu estou falando, é de você ter a sua maturidade na sua fé. Ser maduro. É tempo. Eu não quero, querido, eu quero ser pastor de uma igreja madura, de uma igreja que caminhe, que conheça a palavra, que tenha entendimento, que conheça a Bíblia. Não uma igreja de mimados e que precisam de... Não! Uma coisa é um novo convertido, outra coisa é quando a gente está na igreja há 30 anos, mas se comporta como bebê. É hora de crescer. Posso ouvir um amém, queridos? Vocês estão entendendo aqui? Crescer. Paulo disse: olha só, vocês estão pedindo feijoada, vocês estão pedindo alimento grosso, vocês estão pedindo comida intensa, mas vocês não passam de mimados. O que vocês precisam hoje é de leite. Vocês querem comida grossa, mas vocês não estão preparados para isso, porque vocês são pequenininhos. Ele tem que dar uma madeirinha. Chega! Prepara-te para encontrar com teu Deus. Deixa essas coisas que impedem de lado. Corte algumas coisas da sua vida. As todas não puderam entrar porque elas não tinham azeite suficiente. Querido, você sabe que na Bíblia o óleo representa a presença do Espírito Santo na nossa vida. O que vai te trazer maturidade é uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus. O que vai trazer intimidade é o batismo com o Espírito Santo. Nós somos muito bons de música, muito bom de cantar, de pular, de fazer um monte de coisa, mas falta o batismo com o Espírito Santo. Somos bons de modelos, somos bons de estratégias, de um monte de coisa, mas falta batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. O óleo representa isso. Olha só, queridos, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus.
Não se engane com os bons tempos. Não se engane enquanto o sol está brilhando, porque a noite vai chegar. E o que vai te manter esperto, o que vai te manter ativo, é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, é uma vida cheia da presença de Deus. É tempo de ser cheio do Espírito Santo de Deus, é tempo de ter intimidade com Ele. Oh, querido, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Havia um documento que se usava nessa época para os casamentos, chamado ketubá, que o noivo ia à casa da noiva como dote. Você sabe disso, já ouviu isso? E ali eles assinavam um documento de compromisso. Uma vez que era assinado, eles não podiam desistir. E a noiva ali já pertencia ao noivo, embora ainda não morasse com o noivo, mas havia um compromisso de ambas as famílias de que aquele casamento aconteceria. Porém, a noiva não sabia o dia que o noivo viria, porque o noivo ia para sua casa, voltava para a casa dos seus pais para preparar a sua casa, para construir a sua casa, para preparar os recursos que ele precisaria para poder entrar no casamento e assim manter a sua família. E por isso a noiva tinha que ter na sua janela uma lâmpada acesa 24 horas por dia. Aquilo distinguia que ela era uma noiva e que ela estava à espera do noivo. Ela não sabia o dia que o noivo ia chegar, porém a lâmpada tinha que estar acesa. E quando o noivo chegava, ele não entrava na casa. O noivo chegava, ele via a lamparina acesa e disse: ela está me esperando, ela se preparou para mim. Então ele chamava do lado de fora. Era isso. Quando José e Maria, você sabe que José e Maria, eles tinham esse documento, o ketubá, eles estavam na primeira fase do casamento, quando eles recebem a visita do anjo. Havia já um compromisso entre eles. Então, José, quando ele pensou em deixar Maria, o anjo apareceu para ele e disse: olha só, assuma, porque esse assunto, esse negócio é de Deus. Aí ele falou, o anjo disse: vai buscar a sua noiva, porque ela será a sua esposa. Você já tem o ketubá, ela já é a tua noiva. Agora parta para o segundo ato do casamento. E aí José vai e busca Maria. Querido, por isso que nós precisamos estar preparados em todo o tempo, e sejam alvos das suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça, porque Jesus na cruz assinou um ketubá. Jesus na cruz, ele disse: eu vou preparar lugar, vou voltar e vou buscar você. Isso é, na cruz o compromisso foi assinado, na cruz o ketubá foi assinado, e agora ele está dizendo: eu estou indo preparar lugar, e eu virei até você, mas você precisa estar com a sua lâmpada acesa. Eu quero ver a sua lâmpada acesa, eu quero que você esteja preparado, porque a qualquer momento eu venho. Oh Jesus, meu Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ser preenchidos por esse óleo, por esse azeite. Oh meu irmão, isso é vida para nós, isso é o que alimenta a nossa esperança. Ele já fez o primeiro ato e ele vai vir para buscar-nos, para cumprir o segundo ato, que é o casamento. Em Apocalipse vai dizer do casamento, do encontro da noiva com o noivo. Ele vai vir para cumprir o segundo ato e vai nos levar para a sua casa. Quem crê nisso? Quem tem esperança nisso? Meu Deus, uma vez perguntaram para Jesus se ele devia pagar imposto. Se eles deviam pagar imposto. Quem pergunta? Qual é a tara que está na moeda? De César.
Aí ele disse: o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César tem o selo de César. O que é de Deus tem o selo de Deus. Glória a Deus. Glória. Qual é o selo? Santo de Israel. Qual é o selo? Vós fostes selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, a marca de Deus é o Espírito Santo na nossa vida. Queridos, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E em Lucas 19 ele vai dizer a parábola das 10 minas. Ele fala, ele distribui as 10 minas e ele fala: olha só, eu vou conquistar um reino. A parábola ele diz: administrem até que eu venha. Deus nos distribuiu sobre nós talentos, dons, aptidões. Nós precisamos cuidar bem daquilo que Ele nos deu e multiplicar aquilo que Deus nos deu até que Ele venha. O que me torna útil para Deus é uma vida cheia do Espírito Santo, não é uma vida cheia de título. O que me torna útil para Deus não são os resultados que o meu ministério gera, é se eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porque se eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, eu vou gerar pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E 1 Coríntios vai dizer: porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ele vai vir. Eu vou repetir: Ele vai vir. Ele está voltando para nós. Quero que você fique em pé no seu lugar. Ele está voltando para nós. Ele está voltando para nós. É tempo de você alinhar a sua vida. Se te falta óleo, meu irmão, essa manhã o Espírito Santo deseja encher a tua vida. O Espírito Santo deseja encher a tua vida. Querido, eu quero que você comece a clamar a Deus nessa hora, antes de nós participarmos da ceia. Senhor, eu não quero ser uma lâmpada apagada. Eu não quero ser uma lâmpada sem azeite. Não, Senhor, eu não quero ser aquela pessoa descrita como alguém que já iluminou um dia, já teve óleo um dia, mas que hoje está vazio, que hoje só vive da lembrança de um azeite passado. Deus quer derramar um azeite fresco na tua vida. Esse é tempo de uma geração se levantar que conheça o Espírito Santo de Deus, que conheça os mistérios de Deus. Às vezes é uma geração muito culta, mas pobre em relacionamento com Deus. É cheia de argumento, mas não conhece a presença de Deus. Diante de uma experiência, os argumentos caem por terra. Querido, ninguém consegue explicar o agir de Deus. É tempo de buscarmos a Deus de maneira intensa. De buscarmos a Deus de maneira intensa. Você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Aleluia. Quero chamar os obreiros aqui. Eu quero chamar